Olá, alunos do nono ano, eu sou a professora Jaqueline. Nessa aula nós iremos falar a respeito do artigo de opinião. Vamos observar? Nós vamos ler um artigo de opinião, vamos comparar os textos, identificar o tema, estabelecer uma relação lógico-discursiva e diferenciar fato de opinião. Tem bastante coisa para a gente fazer hoje, hein? Vamos analisar? Como você se comporta nas redes sociais? Após ler o título de um texto sobre um assunto que te interessa, você, letra A, parte para criticar o autor, começa a elogiar e endeusar o autor, avisa que aquilo não tem importância ou lê o texto. Inclusive aqui a gente tem o QR Code para você fazer o teste completo, né? Se você quiser tentar fazer. Então aqui, ó, você já critica de logo de cara, começa a elogiar e endeusar o autor, avisa que aquilo não tem importância ou lê o texto de vez. Então na verdade, são perguntas para saber como que você se comporta, se você dá a sua opinião a respeito de algo, se você pensa um pouco antes de falar na internet, né? Você recebeu uma mensagem no WhatsApp com uma denúncia séria, mas com autoria desconhecida e sem fontes e dados confiáveis. Olha que perigoso. Recebeu no WhatsApp uma coisa séria, mas não tem fonte. Não sabe de onde que veio. Você encaminha a postagem? Encaminha a postagem e replica em outras redes? Dá um Google para checar? Dá um Google para checar e caso haja uma dúvida razoável, avisa quem te mandou? Qual que é o seu comportamento? Eu indico a você que você sempre procure antes. Jamais compartilhe uma notícia sem verificar a fonte e sem verificar se é verdade. Quando percebe que não entende muito de um assunto em um debate nas redes sociais, você inventa dados para ganhar o debate? Ui, que coisa feia! Inventar dados não dá, né? E aí, você pode dizer assim, a pessoa te pergunta, fonte? E você diz assim, vozes na minha cabeça. Que tem gente que faz aí algumas afirmações na internet e não tem pé nem cabeça. De onde que você tirou? Ah, tirei daqui mesmo. Eu que inventei. E aí, não pode, né, gente? Olha, vamos pensar nas questões de fato e opinião. Tem que ficar claro quando você está dando uma opinião e quando você está apresentando dados com fatos. Inventa dados para ganhar o debate? Cria histórias para sustentar seus argumentos? Distorce o que não é favorável a você? Olha, que difícil isso, hein? Existe muita gente que faz isso, mas não pode, porque aí você vai estar mentindo para as pessoas. E mentira, óbvio, é ruim, mentira nunca é bom. Não tem vergonha de dizer não sei, não faço ideia e me explica. Olha, essa é a melhor alternativa. Quando você não sabe algo, você pode perguntar, você pode pesquisar. Não é feio dizer não sei. Porque é melhor você dizer que não sabe do que sair inventando as coisas. E quando você não sabe, é melhor que você não comente. Se você tem interesse em saber, você pode ir lá, pesquisar, analisar, mas sair comentando por aí nas redes sociais sem saber sobre aquele assunto, cria tanta confusão e tem tanta gente fazendo isso, fica complicado, né, pessoal? As pessoas podem vir a enganar outras pessoas. Porque quem não está estudando como vocês, ou não tem uma visão crítica, vai ler aquilo que está escrito e vai pensar que é verdade. E você, como é um estudante crítico, que tem pensamento crítico, você já duvida, você já não acredita em tudo, mas também não sai falando coisas sem ter fonte confiável, ok? Nossas respostas demonstram como lidamos com as informações na rede e que tipo de cidadão nós somos, pois a rede é uma extensão da nossa vida. Antigamente, você pensava que a internet era terra de ninguém e que você podia sair falando o que você quisesse, agredindo as pessoas, fazendo mal para os outros. Hoje já existem muitas leis voltadas para as questões da internet, questões de coisas que são publicadas nas redes, e você precisa tomar muito cuidado com isso, porque você poderá estar divulgando uma mentira, e isso inclusive é crime. Tome cuidado, então não compartilhe informações que você não tem certeza e jamais saia inventando dados por aí. Sempre pesquise, queira saber, ok? Nesse caso, menos é mais. Quanto menos você comentar, melhor você vai se sair, porque você vai falar menos besteira. Quando você for comentar alguma coisa, tenha certeza daquilo que você está falando, que vai ser muito melhor. Agora nós vamos ler o fragmento de uma notícia.
Google entra na guerra contra as falsas notícias. Quem escreveu isso foi o Camilo Rocha, do blog O Estado de São Paulo. O texto foi publicado em 2015, já tem 6 anos. De 6 anos para cá, muita coisa mudou nas redes sociais. Muitos comportamentos que não existiam em 2015 existem hoje, só que a gente precisa ir se adaptando e precisa ir conhecendo cada uma dessas redes que a gente entra e saber o que vai escrever ou não. Porque o bom senso nunca sai de moda, né, pessoal? Tanto no tempo em que as pessoas ligavam na rádio, quanto hoje que a gente comenta lá nas redes sociais. O bom senso não sai de moda. Pense muito antes de você escrever qualquer coisa online, tá? Novo algoritmo do sistema de buscas irá checar confiabilidade de páginas da internet, influenciando sua posição nos resultados. Olha que bacana! Imagina um algoritmo que checa se aquilo que está postado é real ou não, se é confiável ou não. Muito interessante, vai nos servir bastante isso, né? São Paulo. Que a internet e as redes sociais são um desfile constante de notícias e informações falsas, boa parte dos usuários já sabe. O ruído ininterrupto de conteúdo duvidoso é uma reclamação comum de usuários a empresas da mídia. Um aliado poderoso chega agora para ajudar na guerra contra a desinformação. O Google anunciou que um novo algoritmo no seu sistema de buscas irá checar a confiabilidade das páginas da internet. Então, essa notícia lá de 2015, mas é muito interessante. O fragmento do texto lido é uma notícia. Vamos retomar algumas características presentes nele e depois vamos comparar com o artigo de opinião. Então, aqui na notícia, nós podemos ver que foi feita uma divulgação de fatos. Não houve ali ninguém dando opinião. Só falaram que o Google está desenvolvendo um algoritmo assim, assim. Não foi dada ali nenhuma opinião. A partir do trecho que lemos da notícia, vamos identificar os elementos que compõem o lead. O lead é essa partezinha aqui, ó. Vamos voltar lá. É essa parte menor. Então, eu tenho o título, que está em destaque, e essa parte, nessa letra abaixo, é o lead. Novo algoritmo do sistema de buscas irá checar confiabilidade de páginas na internet, influenciando sua posição nos resultados. Quem? Google. Está falando do Google ali, que é o sistema de buscas, que retoma Google, que está lá na primeira linha, né? Que entra na guerra contra as falsas notícias. Quando? Março de 2015. Onde? Foi publicado no blog O Estado de São Paulo. Redator foi o Camilo Rocha. Essas informações estão presentes ali já na primeira página. Vamos iniciar a leitura de um artigo de opinião, então. Vamos observar aqui. Você vai observar a diferença entre a notícia e o artigo de opinião. Você vai perceber que são dois textos bastante distintos. São textos distintos que falam de coisas diferentes. Podem falar do mesmo assunto, mas numa abordagem absolutamente diferente, tá? Viralização do senso comum, por Michel de Carvalho da Silva, Observatório da Imprensa, edição 864, 21/8/2015. Quem já recebeu alguma mensagem via WhatsApp informando que o governo vai confiscar a caderneta de poupança ou que o Congresso vai votar um projeto que acaba com o 13º salário? Então, esse aqui é o artigo de opinião, ele começa fazendo essa pergunta, né? Outro conteúdo falso que viralizou no Facebook nos últimos tempos se refere ao auxílio reclusão, que seria pago diretamente ao criminoso, ou ainda que o benefício se multiplicava conforme o número de filhos do preso ou da presa. Então aí surgiu durante tempos, e tem gente que divulga isso aí ainda, dizendo, porque no Brasil é melhor você ser ladrão, que aí você vai preso e o governo te paga tanto por filho. E aí aqui, de acordo com o artigo de opinião, isso não é uma verdade. A gente precisa pesquisar melhor para ver como que funciona essa questão do auxílio reclusão, que realmente existe, mas não é bem por aí. Cada filho vai receber tanto, que o preso fica lá na cadeia recebendo. Não é bem por aí, e é isso que ele está afirmando aqui no artigo de opinião. Muitas mensagens circulam pela internet e nem sempre elas são verdadeiras. Mas como pode o cidadão comum distinguir, num volume pulverizado de informação, entre aquela confiável, verídica e relevante e aquela errônea, imprecisa e falsa? De que jeito nós podemos conferir isso?
É evidente que essa questão está relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo, que varia de acordo com o grau de instrução, a consciência política e os hábitos midiáticos de cada um. Então, para saber como que o cidadão comum vai conseguir saber se a fonte é confiável ou não, tem que pesquisar, você vai ter que duvidar. Então, não tem como você ir cego, acreditando em tudo que você recebe, principalmente pelo WhatsApp, acreditando em tudo que está ali, e aí pensar que você tem pensamento crítico. Você tem que pesquisar antes, tá? Uma pesquisa divulgada recentemente pelo Pew Research Center mostra que cresceu nos últimos 2 anos a influência das redes sociais na tarefa de manter os cidadãos informados. Os sites de notícias, antes tradicionais fontes de informação, foram descritos no estudo como fontes secundárias na hora de saber sobre um assunto ou acontecimento. Então, aqui nós temos 2 tipos de informação. Nós temos uma descrição e temos uma parte que passa a ser narrativa. As redes sociais podem impulsionar o engajamento físico devido à sua flexibilidade. Aqui nós temos uma opinião. Ao permitir aos usuários acessar informações sobre demanda, receber notícias de maneira instantânea, aprender sobre diversos temas, personalizar o conteúdo de acordo com seus interesses e aprofundar a discussão em torno de assuntos mais complexos. No entanto, olha um operador argumentativo aí que vai introduzir uma opinião. O potencial da internet para ampliar o grau de informação do indivíduo ainda é limitado, por fatores como o desinteresse da coletividade ou a inabilidade das pessoas em assimilar grandes volumes de dados e relacionar fatos. Daí a importância de uma educação que subsidie o cidadão a entender a burocracia governamental e o funcionamento do sistema político. Aqui nós temos mais uma parte que é a opinião. O que está acontecendo ali? Ele está mostrando qual seria uma solução para esse caso? A escola trazer aí o pensamento crítico para as pessoas, né? Conhecimento das regras gerais, familiaridade com as estatísticas e as plataformas do governo. Só uma que reúna essas competências poderá acompanhar e fiscalizar as políticas públicas implementadas pelos agentes públicos. A informação tem relevância para o exercício pleno da cidadania e a formação da opinião. Por isso, o acesso à informação é um direito que antecede os demais. Ali eu tenho, então, uma argumentação. Pois quem está bem informado tem maiores possibilidades de reivindicar outros direitos. As redes sociais oferecem oportunidades significativas para a politização da sociedade e um maior engajamento do cidadão no processo de deliberação pública. Mas é preciso, antes de tudo, discernimento para não reproduzir o senso comum viralizado na internet. Repare que essa parte em vermelho também é opinião. Vamos pensar juntos. Aqui nesse artigo que a gente leu, então, o que era verde eram fatos, o vermelho era opinião e o azul era a explicação da opinião, ok? Como nós havíamos dito. Os 2 textos lidos, notícia e artigo de opinião, tratam a respeito do mesmo tema. Notícias falsas, porém não desenvolvem o tema do mesmo modo. Quero que você explique a diferença, de que modo esse tema é desenvolvido em um e no outro. Anote no seu caderno e nós já retornamos.
Vamos observar a atividade novamente? Os dois textos lidos, notícia e artigo de opinião, tratam do mesmo tema, que são as notícias falsas. De que jeito um e outro abordam esse tema, porque eles fazem isso de maneira diferente. Lembra que eu disse, lá na notícia foram trazidos os fatos. Aqui no artigo de opinião, nós vamos ter fatos com a opinião junto, com argumentação. Essa é a diferença. Então, vamos ler. Ambos tratam da confiabilidade das informações disponíveis na internet, porém a notícia visa informar sobre a nova ferramenta do Google, contra as informações falsas. Já o artigo discute a necessidade de combater informações falsas na web e de que jeito isso pode ser feito, se tratando, então, de um artigo de opinião. Atividade 2. No 5º parágrafo do artigo, observe o uso do operador no entanto. Eu até sinalizei para vocês lá na leitura. No entanto, o potencial da internet para ampliar o grau de informação do indivíduo ainda é limitado por fatores. Aqui, pessoal, o no entanto, como operador argumentativo, ele introduz a argumentação. Então, quando eu vou iniciar uma sequência argumentativa, eu introduzo ela pelo no entanto. O que isso quer dizer? O no entanto, ele é um operador argumentativo que vai introduzir um argumento contrário. Ele é irmão do mas, é irmão do porém. Quando ele apresenta um no entanto, o leitor já sabe que o que vem de lá vai ser contrário àquilo que já estava sendo posto. A pergunta é: qual o sentido desse operador argumentativo dentro do texto? Pense nisso que eu falei, escreva lá no seu caderno e eu já retorno. E aí, o que você escreveu? Se você prestou atenção na explicação, eu tenho certeza que você conseguiu escrever. Introduz uma ideia contrária. Lembra que eu disse para você que ele é irmão do mas? Então, quando o no entanto aparece, o leitor já sabe que o que vem depois é contrário ao que estava antes. Por que ele é um operador argumentativo? Porque ele indica para onde você vai olhar. Ele indica para o leitor o que é que vem a seguir, né? O potencial da internet para ampliar o grau de informação das pessoas tem limites devido a vários fatores. Então, ele introduz aí esse argumento contrário, ok? Atividade de número 3. Aqui você vai identificar se nós temos um fato ou uma opinião. Vamos lembrar, fato eu tenho quando eu tenho algo que pode ser comprovado. Opinião eu tenho quando é aquilo que eu penso, é aquilo que eu acho, é mais subjetivo, né? Então, eu tenho um cachorrinho preto, o nome dele é Pete.
Tenho cachorro preto, posso comprovar, poderia trazer uma foto, eu não trouxe hoje, mas eu poderia. Posso comprovar, eu tenho inclusive a carteirinha de vacinação dele, ele é meu. Eu sou tutora dele e ele existe e ele é preto. Ok, fato. Se eu disser a vocês, Pete é o cachorro mais lindo do mundo, aí eu terei uma opinião. Porque eu posso comprovar que ele é o mais lindo do mundo? Ele é o mais lindo do mundo para mim. Para você pode não ser, você pode achar que não é tão bonito assim, não é verdade? Ou para você o seu cachorro é o mais bonito? Então entendam, fato pode ser comprovado, opinião é do campo da subjetividade. Analisem então. Letra A. É evidente que essa questão está relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo, que varia de acordo com o grau de instrução, consciência política e os hábitos midiáticos de cada um. Nesse trecho temos um fato ou uma opinião? Letra B. Uma pesquisa divulgada recentemente pelo Pew Research Center mostra que cresceu nos últimos 2 anos a influência das redes sociais na tarefa de manter os cidadãos informados. Analise, diga se é fato ou opinião e eu já retorno. E aí, conseguiram responder? Na primeira, nós temos uma opinião. Vou dar uma dica para vocês. Ele já começa com é evidente que. Isso aí é um truque para você introduzir a sua opinião. Em vez de dizer eu acho que, ele colocou é evidente que. Na verdade, é evidente a partir da leitura dele. Talvez para outras pessoas não seja tão evidente assim. Então aqui ele está introduzindo sua opinião. Já lá a letra B, que é um fato, ele começa a dizer uma pesquisa divulgada recentemente mostrou tal coisa. Aqui não tem opinião nenhuma, tem somente um fato. Espero que você consiga, a partir de hoje, na verdade, esse tema você já vem estudando aos longos da sua carreira, né? Que você consiga diferenciar fato de opinião, que isso é muito importante para você enquanto cidadão. Não é nem para a escola, é para sua vida você saber a diferença entre fato e opinião, tá? Então, na aula de hoje, nós comparamos uma notícia com um artigo de opinião, identificamos o tema, estabelecemos relações lógico-discursivas e diferenciamos fato de opinião. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!